Boa parte das pessoas que seguem nosso canal ainda tem dúvidas como funciona a corrente contínua e corrente alternada. Por isso eu fiz esse vídeo para explicar. Então vamos lá. Então nesse vídeo eu vou explicar para você a diferença da corrente alternada e da corrente contínua e também analisar os prós e os contras. Primeiramente nós vamos falar da corrente contínua. Corrente contínua é como a gente chama unidirecional. Ela corre só numa direção. Os equipamentos eletrônicos como computador, videogames, usam a corrente contínua. Se você olhar aqui embaixo, nós temos uma bateria no meio do circuito. A bateria emite elétrons e fica continuamente fluindo na mesma direção. É uma direção chamada unidirecional. Esse foi descoberto por Thomas Edison. Thomas Edison tentou eletrificar as casas, as fábricas, enfim, todas as cidades com corrente contínua. Até que apareceu Nikola Tesla e desenvolveu a corrente alternada. Bom, como o próprio nome diz, a corrente alternada é diferente da corrente contínua. Ela se alterna para frente e para trás, ou seja, bidirecional. Essa é a corrente que a gente usa nas nossas casas hoje. A frequência que nós usamos hoje é de 60 Hz, ou seja, 60 pulsos por segundo. Não por minuto, por segundo. E nós podemos ver aqui no nosso pequeno laboratório como funciona. Então vamos falar primeiro da corrente contínua. Se você olhar os elétrons aqui, eles fluem apenas numa direção. Então ele flui apenas numa direção, não tem mudança, ele não para, não volta, continua sempre em uma só direção. Aqui embaixo você vê uma bateria que faz com que os elétrons fluam por dentro da lâmpada. Já a corrente alternada vai trocando para frente e para trás. E você pode ver aqui como funciona isso. Você pode ver que os elétrons não se movem muito longe, eles vão um pouquinho e voltam rápido. É lógico que isso é só um demonstrativo. Os elétrons, na verdade, se movem muito mais rápido do que isso. A diferença você pode ver na luz. Essas luzes elas vão piscando, elas não estão acesas o tempo todo, como seria no caso da corrente contínua. Então, para manter essa luz acesa o tempo todo, ou enganar a nossa visão, nós precisamos manter essa frequência muito alta. Movimentando esse elétron para frente e para trás em 60 Hz por segundo, você não consegue perceber que essa lâmpada acende e apaga. Veja que aqui nós estamos com o movimento desses elétrons uma vez por segundo. Eu posso mudar aqui e colocar 2 vezes por segundo, você vai ver que aumenta a frequência. Esse é o máximo que esse programa pode fazer. Como eu falei, é só um programa demonstrativo. Como você pode ver, as lâmpadas estão piscando mais rápido agora, o dobro da velocidade. Imagina isso multiplicado por 30. Ele vai dar a impressão de estar constantemente aceso. Isso acontece nas nossas casas. Você não pode dizer a hora que está aceso e que está apagado. Você não percebe isso. Ou seja, você não pode falar quando o eletrodo está indo ou voltando. Não dá para saber isso. Então eu vou trocar de programa agora para mostrar para você como isso funciona. Mas antes disso, vamos lembrar que nos ímãs as forças iguais se repelem e as forças contrárias se atraem. Então esses movimentos dos elétrons é feito usando grandes ímãs que vão alternando a direção. Então vamos dar uma olhada nesse programa aqui, que vai dar uma demonstração de como isso funciona exatamente. Aqui nós temos uma bobina, onde os elétrons vão fluir. Se eu abrir essa torneira e fazer com que esse magneto vire, ele começa a mover os elétrons para frente e para trás. É exatamente assim que as usinas de energia funcionam. As usinas usam ímãs gigantes que vão virando de acordo com que a água vai passando e vão movimentando os elétrons. É exatamente assim que a corrente alternada é feita. Se eu aumentar a velocidade aqui para 100 RPMs, ou revoluções por minuto, começa a ficar difícil você ver quando a luz pisca, quando ela acende e quando ela apaga. Você percebe aqui que ela está a 100 rotações por minuto. Imagina isso a 60 rotações por segundo. Nós estamos falando 60 Hz. Imagina, 60 vezes por segundo. E aqui nós estamos mostrando 100 RPMs por minuto. Imagina a diferença disso. Se for considerar aqui por minuto, daria 3.600 giros por minuto. Bom, então aqui nós teríamos que multiplicar isso 36 vezes.
para ter uma velocidade igual à das usinas de energia, que geram a energia que a gente usa nas nossas casas. Isso só para você ter uma ideia de como a energia é feita nas usinas hidrelétricas e chega na sua casa. Bom, então é isso que você tem que saber para entender como funciona a corrente alternada e corrente direta. Então, qual é a vantagem da corrente alternada e a corrente contínua? A corrente alternada, você consegue jogar ela a longas distâncias sem que ela tenha perda. Corrente contínua, ela vai tendo perda, então o gráfico vai caindo com o tempo. Então, como usar a corrente alternada e a corrente contínua? A corrente alternada ela é um pouco mais eficiente. Em geral, ela é usada para uso em casas e, bom, qualquer coisa que você tenha que eletrificar a longa distância. A corrente contínua, ela é usada mais, como eu falei, em computadores, videogames, em qualquer equipamento eletrônico. Então, acho que deu para você entender como que a corrente é fabricada usando os ímãs, alternando os seus polos. Mas, se você ainda tiver dúvida, deixa uma pergunta no vídeo e eu respondo você mais tarde, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.